Fala pessoal, hoje dando continuação, né, à nossa disciplina de matemática aplicada, hoje já com a parte de expressões algébricas, certo? O que vem se dizer o quê? O que são expressões algébricas? São expressões que apresentam o quê? Uma parte numérica, certo? Que é dada por número, e uma parte literal, que são as letras, né, as nossas variáveis, certo? Então, expressões algébricas são todas as expressões formadas por uma parte numérica e uma outra literal. Então, um exemplo, né? A gente tem o que? 3 vezes m vezes n. Então, meu 3 é a minha parte numérica e meu n é a minha parte o que? Literal, certo? Então, parte literal é a parte que envolve as letras, as nossas variáveis, e a parte numérica, os nossos números, certo? Então, um exemplo aqui de tenho 13x ao quadrado mais 4, né? 4 está multiplicando xy. O 4 é a nossa parte numérica e o x e o y é a minha parte literal. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, no exemplo logo abaixo, aqui eu tenho 8 vezes AB elevado ao cubo, mais 3 ao quadrado B, mais 11 AB. Então, quem são meus numéricos? São minha parte numérica o 3, o 11, certo? E o 8. O B ao cubo, o A ao quadrado, o B, são todos o que? A minha parte literal. Show de bola? Então lá, então a classificação, né, das expressões algébricas, ela pode ser o que, né, de acordo, ser classificado de acordo com o número de termos. Como assim? Então tem monômios. O que são monômios? Monômio é onde que eu tenho somente um termo, certo? Que é o que? Um exemplo, 4x, e aqui o outro exemplo, menos 3 vezes x ao quadrado. Então, dentro das regrinhas de polinômios, né, das expressões que envolvem polinômios, a gente tem os binômios. O que são binômios? São uma soma, né, a subtração de dois termos. Então, eu tenho um monômio aqui, ó, e um outro monômio aqui. Então, quer dizer que eu tenho o quê? Um binômio. O que é um trinômio? Que eu tenho três, né, três termos em uma expressão. Então, isso quer dizer que a gente tem o quê? Um trinômio, certo? Então, são três termos aqui, então quer dizer que a gente tem um trinômio. E os polinômios? Então os polinômios vêm o quê? A gente tem o que? X elevado ao cubo, 2x ao quadrado, x mais 2. Então polinômios são o quê? São n quantidades de números e letras, que é a parte literal, sendo expresso em uma expressão só. Então, lembrando também que a gente tem o que, né? Todo polinômio, a gente tem o que, né? Graus de potenciação aqui, né? A minha expressão algébrica, ele possui que 1 grau. Então, o meu grau maior nessa minha expressão é o que? Tá vendo que o meu x, eu tenho x elevado ao cubo, x ao quadrado e x elevado a 1. Então, isso quer dizer que é o meu maior grau da minha expressão algébrica, é o x elevado ao cubo. Tranquilo? Então, polinômios são o quê? Né? São vários termos que estão sendo que somados, subtraídos, certo? Lembrando que existe no seu grau superior. Então, se eu tenho x à quarta, né, x ao cubo, x ao quadrado e x elevado a 1, a minha expressão algébrica, ela tem o quê? Um grau 4. Sempre vai ser o grau maior. Tranquilo? Então, a classificação também das expressões algébricas vai de acordo com o seu grau. Um polinômio, ele é formado por vários monômios, certo? Separado por operações. Quem são essas operações? Né? Soma, multiplicação, divisão, subtração, certo? Então, o grau de um polinômio corresponde ao monômio de maior grau. Tranquilo? Então, o único polinômio que não possui grau é o polinômio nulo, né? O P de x igual a zero. Então, se eu tenho P de x igual a zero, eu tenho o quê? Ele não possui grau, porque minha expressão vai ser que igual a zero. Certo? Então, de acordo com o grau, um exemplo, eu tenho x ao cubo, né? P de x, que é igual ao quê? X ao cubo menos x ao quadrado mais 2x menos 3
Então a gente tem o que aqui? Temos o que? Três monômios que possuem grau. Então que tem o que? Um monômio, dois monômios, três monômios que possuem o que? O grau, certo? O grau quem que é? É o nosso expoente. O que tem maior grau é quem? O maior grau não é o x elevado ao cubo? Isso? Então beleza. Então o polinômio ele tem o mesmo grau que ele. Então quer dizer o que? Se o meu, né, minha expressão algébrica, eu tenho três monômios que possuem grau aqui, né, o maior grau que eu tenho nessa expressão é o que? É x elevado ao cubo. Então quer dizer que esse polinômio meu, ele tem o que grau? O grau maior que é o x elevado ao cubo. Então o meu polinômio, ele é o que? De grau 3. Tranquilo? Então aqui eu tenho menos x ao quadrado, x elevado à quarta, mais 14x à quinta, né? Y quadrado, menos 7x elevado à terceira e y quadrado, que é do grau 7, certo? Então a gente tem o que? O grau 7, o maior grau que a gente tem nessas expressões, ó. Aqui eu tenho grau 4, né? Aqui eu tenho grau 5 e grau 2, aqui eu tenho 3 e 2. Então por que 7? O maior grau meu que seria da soma, né, desses dois aqui, ó. 5 e 7, então eu tenho um polinômio aí, o meu termo maior grau é o segundo, então é esse segundo aqui que tem o maior grau, que é o grau que? 7. Certo? Novamente eu tenho o que, né? Quem tem o maior grau? O meu polinômio vai ser de qual grau, né? Vai ser do segundo, porque eu vou ter o que, né? Num monômio, né? Com um grau de 7. Tranquilo? Então lá, a gente possui o que também? Ordenação de polinômios. O que é ordenação de polinômios? É a maneira do que, pessoal, a gente colocar os polinômios do que em ordem decrescente, certo? Em função de seus graus, né? Dos graus de cada o que? Monômio, que forma cada termo deste polinômio. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho um exemplo de ordenação de um polinômio. Então, eu tenho um polinômio que tem o quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4 monômios, certo? Então, um polinômio são um conjunto de monômios. Então, fazendo essa ordenação em referente ao quem? Ao seu grau, então eu tenho que fazer ela de maneira decrescente, então do maior aqui para o menor. Então, arrumando essa expressão aqui, eu vou ter o que? Quem que é o meu monômio, né? O meu termo com maior grau é x elevado à quarta, certo? Então, vou colocar menos x elevado à quarta, porque o menos ele pertence, né, ao x à quarta aqui, menos quem, né? Quem que é o próximo, né? O próximo grau, menos 7 elevado ao cubo, então menos 7 elevado ao cubo. Qual que é o outro grau? Né? 3x quadrado, mais 3x quadrado. Tem mais um? Tem, mais o quem? 2x, que é mais 12. Então isso aí é ordenar, né? Organizar a nossa expressão. Então aqui a gente tem 2 vezes a elevado ao cubo vezes b, mais 5 vezes a vezes b elevado à quinta, mais 8b elevado à sexta. Lembrando que tudo a gente tem o que, né? A nossa parte literal 6. Então a gente vai ter que ordenar isso daí, né? Do maior para o menor, certo? Lembrando que essa expressão é diferente dessa expressão, que é diferente dessa expressão. Então, pegando que o meu com maior grau seria o que? Né? O meu 5 vezes a elevado à quinta. Depois viria quem? 8 vezes b elevado à sexta. E por último, né, o a elevado ao cubo vezes b elevado a 1. Tranquilo? Então vamos lá. E toda expressão algébrica, pessoal, a gente consegue o que? Calcular o seu valor numérico. O que é esse valor numérico, né? Então toda expressão tem o seu valor numérico. E esse valor só é encontrado a partir do momento que temos ou atribuímos valores para essas letras. Então o que é calcular o valor numérico? Então eu tenho uma expressão de 2x quadrado mais 3x
qual é o valor numérico para onde o que eu tenho x igual a 2. Então, no lugar do x, a gente vai colocar quem? O 2. 2 elevado ao quadrado, mais quem? 3 vezes, no lugar de x, eu vou colocar 2. Então, eu tenho que 2 vezes quem? 2 ao quadrado é 4, mais 3 vezes 2, 6, certo? Então, eu tenho que, né, 2 vezes 4, 8, mais 6, e aí, quanto que vai dar? 14, isso daí, certo? Então, vamos lá. 8 mais 6 vai dar quanto? 14, certinho? Então, o meu valor numérico da minha expressão, eu preciso o quê? Né? Atribuir valores para minhas partes literais, né? As minhas partes que contêm o quê? As minhas letras e as minhas variáveis, certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, aqui um exemplo, ó, determina o valor numérico da expressão 3x ao quadrado menos 2xy mais y ao cubo para o que? X igual a 2 e y igual a menos 3. Então, onde tem x eu vou colocar 2 e onde tem y eu vou colocar quem? Menos 3, certo? Então vamos lá, substituindo, eu tenho que no lugar de x eu coloco que em 2. Então 3 vezes 2 ao quadrado, né, menos 2 vezes, né, não é 2x, onde tem x eu coloco 2, e onde tem y eu vou colocar menos 3. Mais da minha expressão, o y ao cubo, onde tem y, eu vou colocar o que? Menos 3. Então, é menos 3 entre parênteses, elevado a quem? Ao cubo. Porque o ao cubo é a mesma coisa que está dizendo que é y elevado ao cubo. Eu estou substituindo, né, que eu disse que eu quero que calcular o valor numérico de y, que quando y for igual a menos 3. Então, resolvendo isso aí, eu tenho 2 ao quadrado, que vai dar 4, certo? Menos 2 vezes 2, né? Vai dar o quê? E aí? Então eu tenho o quê? Menos 3 aqui, copiando tudo de novo, mais menos 3 elevado ao cubo. Que isso vai dar o quê? 3 vezes 4 vai dar 12, certo? Só que agora a gente vai ter que fazer o quê? 2 vezes 2, né? Vai dar 4. 4 vezes menos 3 vai dar menos 12, certo? Menos 12 com menos daqui vai dar o quê? Mais 12. Isso o quê? 3 elevado ao cubo, menos coisa que 3 vezes 3 vezes 3, certo? Lembrando que quando eu tenho, né, uma base elevada a um expoente aí, ó, positivo, ele sempre vai dar meu resultado, né? Quando minha base for negativa, sempre vai dar um resultado negativo. Então vai dar o quê? Né? Mais menos o quem? Menos 27. Fazendo jogo de sinal, menos com mais vai dar menos. Então aqui eu tenho 24 menos 27 e eu vou ter o quê? Menos 3. Tranquilo? Então a gente também tem operações com polinômios. Então a gente o que? Soma, né? A gente tem possui subtração em uma expressão só. Então, a primeira coisa é o que? A redução de termos semelhantes e operações com jogo de sinais. Então, a primeira coisa que a gente consegue melhorar essa expressão, lembra que vamos ordenar a nossa expressão. Então, eu tenho 3x ao quadrado, né? Eu tenho mais um termo elevado ao quadrado, então eu coloco ele próximo, eu vou organizando a minha expressão. Então, menos x ao quadrado. Agora vai entrar quem? Mais 4x e mais 5x. Então, eu posso melhorar isso daí. Eu tenho 3x quadrado menos x quadrado, tem 2x quadrado. Lembrando, se eu tivesse expoente aqui diferente, eu não conseguia fazer essa subtração. Eu só consigo pelo fato que eles possuem quem? O mesmo índice aqui. Tranquilo? Então aqui a gente consegue somar também, né? 4x mais 5 vai dar 9x. Então o resultado da minha expressão, né? A minha simplificação aí, essa redução de termos vai dar o quê? 2
x² mais 9x. A partir do momento que a gente tem a expressão, a gente consegue calcular o valor numérico, né, se eu atribuir aí um valor, né, para x, vamos supor que x é igual a 2. Então, na onde tem 2, eu vou substituir, na onde tem x, eu vou colocar 2 e eu consigo achar o valor numérico, né, para quando x for igual a 2. Beleza? Então vamos lá, né? Soma de polinômios. Então sejam os polinômios. Eu tenho um polinômio x² mais 4x mais 3x. Aqui está pedindo para mim determinar a mais b. Então a mais b. Primeira coisa, coisa simples demais. Eu vou fazer o que? Copiar o primeiro termo, né? Vamos reduzir essa nossa expressão. Então a gente precisa montá-la aqui, ó. Então vai dar x² mais 4x mais 3 e o que? Mais, né? Mais o b. O b não é x², certo? Mais 2x², certo? Menos 5x menos 6. Show de bola! E agora, o que a gente precisa fazer, né? Vamos ordenar a nossa expressão algébrica. Então, sempre na parte, né, decrescente. Então, vamos lá. Quem que é o maior índice meu? X elevado ao cubo. Então, x elevado ao cubo, eu coloco aqui. Quem que é? Eu tenho mais algum x elevado ao cubo nessa minha expressão? Não. Então, o próximo é quem? O meu x², certo? Então, mais x². Aqui não é mais. Então, mais x², certo? Tem mais algum, né, com o meu expoente aí ao quadrado? Tenho, né? Então, eu tenho que mais 2x². Tenho mais algum com expoente, né? Com grau 2? Não. Então, o próximo é o que? Com grau 1, meu monômio de grau 1. Então, mais que é 4x, certo? Eu tenho mais algum de grau 1? Opa, eu tenho que menos 5x, certo? Tem mais alguma coisa referente ao grau 1? Não, né? Então, agora eu tenho quem? Mais 3 e quem? Menos 6. Certo? Então isso vai fazer o quê? X² eu posso somar com o x²? Jamais posso fazer isso. Então eu copio o x² aqui. Então x² mais 2x², eu vou ter o quê? Mais 3x². Certo? Agora eu tenho o quê? 4x menos 5x, eu vou ter o quê? Menos x, certo? E tenho 3, devo 6, né? Mais 3 menos 6, eu vou ficar o quê? Com menos 3. Então, minha expressão ficaria desta forma aí. Então, x² mais 3x², certo? Menos x menos 3. Então, é basicamente isso aí. Não tem dor de cabeça nenhum. É somente que ordenar a nossa expressão algébrica que a gente consegue sair com ela de maneira reduzida aqui. Então vamos lá, então a gente tem o que? A subtração de polinômios. Então essa subtração de polinômios funciona praticamente a mesma coisa. Então eu tenho o que? Determine b menos a. Então eu tenho minha expressão o que? x², certo? Mais 2x². E eu tenho o que? Menos 5x menos 6. Então vamos, toda vez que eu reorganizar, estiver fazendo uma operação, certo? Que é o que? Uma subtração, coloco entre parênteses. Então menos quem? Não é menos a, quem que é a? x², certo? Mais 4x mais 3. E agora, né? Meu Deus, o que eu faço agora?
que a gente precisa fazer? O que? Tá vendo esse menos? Ele é o que? A mesma coisa que eu estiver multiplicando toda essa minha expressão por menos 1. Então eu preciso fazer o jogo de sinal aqui com meus termos internos aqui. Então vamos lá, copiando tudo. Então é tudo isso daqui, x ao cubo mais 2x quadrado, né, menos 5x menos 6, certo? Então, isso fazendo joguinho de sinal. Então, menos com mais aqui, vou ficar menos x ao quadrado, menos com mais vai dar menos 4x, menos com mais, menos 3. Então é basicamente o que, pessoal? Quando eu tenho um negativo aqui, né, que é a mesma coisa que está multiplicando por menos 1 essa minha expressão, é a mesma coisa que eu inverter todo o sinal dessa expressão. Então aqui dentro era mais x ao quadrado, mais 4x, mais 3, mais 3. Então isso tudo, quando eu tenho menos que está multiplicando todo esse termo, eu troco o quê? Todos os sinais da minha expressão. Tranquilo? Então agora o que a gente precisa fazer, certo? Então a gente vai organizar nessa forma. Então a gente vai ficar o que? Com x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 5x, menos 6, né? Fazendo o jogo de sinal, vou ficar com todo esse termo, certo? Ou eu organizo, ordeno, né? Se vocês conseguirem já observar aí, já fazendo de maneira mais rápida. Então vamos lá, a gente tem o que? O meu monômio de grau maior é o 3. Eu tenho mais alguma coisa aqui na minha expressão de x elevado ao cubo? Não tenho, né? Então vamos lá, se eu não tenho, eu venho e copio ele aqui embaixo. Então x elevado ao cubo. Então eu tenho mais 2x ao quadrado, eu tenho mais algum termo x ao quadrado? Opa, tem mais um. Então eu que tenho 2x quadrado menos x ao quadrado, eu vou ficar com quem? Mais x ao quadrado, certo? Então do segundo, né, o meu segundo monômio com grau 1 agora aqui, que é o meu x. Tá vendo, pessoal? Então eu vou fazendo o quê? Dos graus maiores e eu vou entrando para dentro da minha expressão, né, até chegar no meu grau de menor valor. Então eu tenho menos 5x e eu tenho o quê? Menos 4x. Então isso eu tenho o quê? Menos 5x e menos 4x, eu vou ter o quê? Menos 9x. Agora eu tenho o quê? Menos 6 e menos 3, certo? Menos 6 e menos 3. Então eu vou ter o quê? Menos 9. Então a gente vai chegar nesse resultado dessa expressão aqui. Beleza? Show de bola. Então, pessoal, tem alguns exercícios para vocês fazerem, ó. Os resultados estão neles, é só fazerem, tentarem fazer. Aí qualquer coisa, entre em contato comigo se caso não conseguirem realizar, né, a execução dessas atividades aí. Show de bola? Então vamos lá, né? Então a gente tem umas expressões algébricas aqui, pessoal, onde a gente tem, né, uma soma de três termos e o que? Uma subtração dessas três expressões. Certo? Então também eu tenho um resultado que a soma de A mais B mais C vai dar 9x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 8x mais 45. Outra vez, né? Tentem fazer, cheguem nessas respostas. Caso tenha dúvida, é só entrar em contato. Tranquilo? Então, pessoal, para não ficar muito extenso, a gente fica por aqui e eu vou fazer mais uma videoaula. Então, pessoal, um grande abraço aí e até o próximo vídeo.